tudo bem? No De Carona de hoje, já bem cedinho, eu queria falar com vocês sobre medo. Nós já falamos aqui sobre ação, sobre ter fé, e para encerrar o ano, praticamente no penúltimo dia do ano, eu queria falar sobre medo. Medo é aquela coisinha, aquele sentimento que atrapalha a gente em muita coisa, muitas vezes paralisa. Tem uma passagem bíblica que diz que o amor bota fora todo medo, né? Retira todo medo. E às vezes a gente não se sente amado o suficiente para deixar de ter medo. Eu tentei gravar isso de carona ontem, não tinha conseguido por conta das atividades do dia, mas hoje eu tinha programado que viria fazer uma viagem um pouco mais cedo, então eu consegui fazer. Mas eu queria falar sobre medo, e é justamente uma das coisas que mais impede a gente de crescer, de colocar as coisas, nossos planos em ação e ainda mais de exercer a fé. A fé é justamente a gente pisar sobre lugares que nós desconhecemos, assim como Pedro caminhou sobre as águas com foco em Jesus. No momento que ele deixou de olhar para Jesus, perdeu o foco na sua meta, e que ele foi possuído pelo sentimento de medo, ele começou a afundar. E muitas vezes é isso que acontece na nossa vida. Quando a gente tira o foco das nossas metas, quando a gente perde a nossa fé e a gente passa a olhar para um lado e para o outro, a gente esquece daquilo que nos foi prometido, que nos foi prometido por Deus, a nossa história, a nossa estrada. E quando a gente passa a ter medo, meu irmão, aí a coisa desanda. Talvez já tenha acontecido com você, como já aconteceu várias vezes comigo. Quando eu não tinha medo de nada, quando eu tinha certeza do objetivo daquilo, tudo estava dando muito certo. Mas num momentinho, um pequeno momento onde eu duvidei, parece que a coisa toda desanda. E é justamente nessa região que o medo atinge. E vou lhe dizer uma coisa: um dos maiores patrocinadores do medo é Satanás. Parece que a gente fica falando, o demônio não existe, o Satanás não existe, o cramunhão, sei lá o que você quer chamar, não existe. Existe. Ele é um dos maiores patrocinadores do medo, porque ele sabe o quanto o ser humano tem medo. E nós nascemos com poucos medos de verdade, né? Alguns pesquisadores vão dizer que um dos medos primordiais que nós temos é de cair. Quando a gente é criança, a gente tem medo de cair, né? A gente tem medo dessa queda. E no final das contas, todo medo, ele surge uma grande raiz de medo, que é justamente o medo de morrer, de deixar de existir, né? E é algo que nós vamos fazer. A gente vai morrer algum dia. A gente não sabe como, nem por onde, mas a gente vai. Então, essa é uma grande certeza. E desse medo deriva muitas vezes a arte, porque nós nos ocupamos de diversas formas e com isso nós sobrepujamos a morte, tentando transcender essa vida através da arte, através da música, através da pintura, através da escrita. Então muitas vezes nós vamos sobreviver, vamos passar além dessa vida com todo o nosso legado, aquilo que nós fazemos. Mas as pessoas que deixaram algum legado, fizeram algo de diferente, elas não tiveram medo. Parece muito simples falando. Eu não estou dizendo que é simples. Pode até parecer muito simples, não é. Então, deixar de ter medo não é eu não tenho medo de mais nada. Eu brincava com meu filho, ele perguntava: pai, você não tem medo? Eu falava: medo eu tenho de muita coisa, só que eu vou com medo mesmo. E aí ele brincava: como é que é isso? Você vai com medo? Eu falei: a mesma coisa da gente ter medo, né? Ele às vezes tem medo de escuro, e agora ele já venceu isso, né? Ter medo de escuro, mesmo assim eu vou caminhar no escuro. Meu pai, para quem me conhece, quem não me conhece, eu vou dar um pequeno spoiler de minha vida, né? O meu pai e a minha mãe se separaram quando eu era muito criança, eu era muito pequenininho. Então não lembro, não tenho muitas memórias dele em casa, não tenho muitas memórias do que aconteceu ali. Mas da última lição que meu pai poderia ter me dado em vida, ele me deu nos últimos dias que ele estava vivendo. Eu pude ter a chance de cuidar do meu pai nos últimos dias dele de vida. E ele tinha adquirido uma ferida no pé por conta de um espinho que ele pisou. E nos últimos dias dele eu pude cuidar dele por mais de 3 meses. Então, muitas coisas que ele poderia ter me ensinado, sendo meu pai em casa, ele me deu essa última lição e ele disse algo para mim que mudou minha vida. Ele disse: nunca tenha medo de nada, porque todos os seus medos acontecem. E ele falou: eu tinha medo de não ser um bom pai e eu não fui. Eu tinha medo de não ser um bom marido e eu não fui. Eu tinha medo de perder a família que eu tive e eu perdi. Eu tive medo de não conseguir ter uma outra família. Eu tive medo de perder essa outra família, também perdi. Eu tive medo de perder a minha profissão. Eu perdi. Eu tive medo de perder a minha dignidade de homem. Eu também perdi. Então, se tem alguma coisa que eu posso te ensinar nessa vida, não tenha medo, porque todos os seus medos acontecem.
dessa. E aquilo mudou minha vida. Eu tinha medo de escrever, eu tinha medo de falar, eu tinha medo de gravar, eu tinha medo de muitos medos. E depois daquilo que ele disse, eu comecei a pensar tudo aquilo que eu mentalizo, tudo aquilo que eu trago para o meu coração e para a minha cabeça, eu acabo atraindo. E na Bíblia, para quem já leu, tem uma passagem de Jó que eu acho, depois de muito tempo relendo aquelas passagens, eu encontrei ali uma das coisas que Jó fala. Jó diz: aquilo que eu mais temia sobreveio sobre mim. Então imagina, nós conhecemos aquele diálogo onde o demônio vai visitar Deus, que é algo super estranho já por ser uma visita. O demônio, ele diz que ele estava andando pelas terras e Deus tem a alegria de dizer: você conhece meu servo Jó? Já viu? Ele falou: ah, claro, você protege a vida dele, como é que ele não vai te servir, né? Então, quando Deus tira essa proteção e fala: só não toca na vida dele. Então, tudo aquilo de ruim acontece com Jó. E era o que Jó mais temia. Então, tudo aquilo que nós tememos virá sobre nós algum dia, de alguma forma. Então, meu irmão, não tenha medo. Se tem alguma coisa que eu posso lhe dizer nesse último de carona desse ano, é: não tenha medo. E se tiver medo, vá com medo mesmo. Esse acho que é um dos maiores de caronas que eu fiz. Geralmente é 2 a 3 minutos, esse foi de 6. Mas é o que eu quero te dizer. Se existe alguma coisa que você não praticou em 2022 por medo, eu peço que você vá com medo mesmo em 2023. Mude sua vida, mude sua roda, mude seus planos, mas não deixe de fazer por medo. Um abraço, fique com Deus e feliz ano novo.